Celebramos o domingo, dia do Senhor, 18º do tempo comum. Vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 14, de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho deste domingo é uma continuidade do evangelho de ontem, do sábado. Mesmo que a lógica da leitura dos evangelhos dominicais seja distinta dos evangelhos da semana, contudo, nesse final de semana, nesse dia, coincidiu terminar o evangelho, ontem no versículo que lemos ontem, do versículo 12, e iniciar hoje no versículo 13 do capítulo 14 de São Mateus. E olhando para o evangelho de ontem, vimos como que aconteceu no banquete de Herodes, no palácio, com os nobres da corte, com todo o baile, a dança, a festa, a comida de alto nível, de alto gosto, e a morte do profeta, que acontece no meio desta situação, vamos dizer assim, distinta de pompas e circunstâncias. E, na sequência, um outro tipo de banquete, um outro tipo de festa. Esse não no palácio, mas no meio do campo, na roça. Esse não com comidas distintas e nobres e de gostos elevados, mas com pão e peixe. Comida simples, comida de pobre. Na corte, os nobres. No campo, o povo simples e uma multidão faminta. No evangelho de hoje, nós vemos como que estão entrelaçadas também a encarnação de Deus e a obra da redenção. O evangelho diz no versículo 14: Ao descer da barca, Jesus viu uma grande multidão. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Aqui vemos como que Deus, ao descer da sua condição divina, ao sair da condição divina, vê ali aquela multidão faminta, desprezada e abandonada por aqueles nobres da corte de Herodes. Na corte de Herodes acontece o banquete da morte. No campo onde Jesus está presente, na missão onde Jesus se faz presente, o banquete da vida. O evangelho deste domingo descreve com isso o que nós conhecemos como o milagre da multiplicação dos pães, que Jesus realiza para uma multidão de pessoas que o seguiram com uma intenção de ouvir, com um desejo muito grande de serem curadas de suas enfermidades. No cair da tarde, onde muitas vezes a nossa solidão se torna mais evidente, os discípulos sugerem que Jesus mande embora aquele povo. Muitas vezes, no cair da tarde, onde nos sentimos mais sozinhos e tristes, é ali que devemos buscar a via da oração e nos associar ao Senhor, que se coloca também à nossa disposição. E Jesus faz exatamente o contrário dos discípulos.
Sugere outra coisa: dá-lhes vós mesmos de comer. Não abandonemos aqueles que estão só, mas demos a eles o que comer. Façamos presença na vida deles, pois antes de dar o que comer, Jesus nos dá ulteriormente um bem muito maior. Ou seja, o Evangelho diz: ao encher-se de compaixão, Jesus curou os que estavam doentes. Então Jesus nesse momento realiza um gesto que faz pensar no sacramento da Eucaristia. Tomando aqueles 5 pães e 2 peixes, aqueles pobres alimentos, eleva os olhos ao céu, abençoa-os e, partindo em seguida estes pães e peixes, dá aos discípulos para que eles possam distribuir. O milagre consiste aqui na partilha fraterna de poucos pães que, confiados ao poder de Deus, não só são suficientes para todos, mas chegam até mesmo a sobejar a ponto de encher 12 cestos. O Senhor pede aos discípulos que distribuam o pão à multidão. Deste modo, orienta-os e orienta também a nós, preparando-nos para a nossa missão, a missão apostólica que temos, que deve ser de levar a todos a alimentação da palavra, de vida e também de sacramento. Neste sinal grandioso, vemos aqui, por isso, essa presença firme do Senhor e ao mesmo tempo suave, que não nos desampara. E assim vemos como que o Senhor nos oferece um exemplo claro da sua compaixão pelas pessoas. Pensemos aqui nas situações dramáticas que estamos vivendo de carestia agravada por essa pandemia. Como que as coisas têm ficado cada vez mais caras, mais difíceis, sem contar com outros danos psicológicos, espirituais que estamos sofrendo e também a falta de instituições sólidas na nossa sociedade. Vemos as instituições todas ruírem por conta de um tempo que não sabemos qual será o nosso futuro. Cristo está atento às nossas necessidades, meus irmãos, mas deseja dar-nos ulteriormente algo que faz com que a nossa fome, não só material, seja saciada, mas aquela fome de algo mais. O ser humano precisa de algo mais. O pão de Cristo está presente no amor de Deus. Nele está presente esse grande sinal. No encontro com Cristo, nós nos alimentamos, por assim dizer, do próprio Deus vivo e comemos verdadeiramente o pão do céu. Pois a Eucaristia, e na Eucaristia, Jesus faz de nós testemunhas da compaixão de Deus por cada irmão, por cada irmã, e nasce assim, à volta do mistério eucarístico, o serviço da caridade para com o próximo. Celebrar a Eucaristia é, sobretudo, despertar o nosso coração para a caridade. E caridade, lembre-se sempre, é sempre prover alguém, do material, mas antes de tudo, pensar naquilo que falamos dos outros, pensar naquilo que pensamos sobre os outros. A caridade não é somente uma virtude que se estabelece no plano do material, mas é ulteriormente compadecer-se dos mais fracos, compadecer-se dos outros e refletir especialmente naquilo que nós pensamos, entendemos e falamos das pessoas. A caridade será mais completa no material quando antes nos compadecermos firmemente daqueles que passam por privações. Que a bênção de Deus venha sempre em nosso auxílio, especialmente nesse mês de agosto que iniciamos, mês das vocações, que a nossa vocação cristã seja sempre confirmada e reforçada no poder e no amor de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.